marshmallow não é aquela cobertura de creme que nós colocamos em tortas ou em cima de cupcakes, é aquele doce que tem vários formatos diferentes, hoje em dia tem várias cores também, e ele é tão fofinho que parece uma esponja. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. Você já deve ter visto em filmes, especialmente os americanos, e visto as pessoas colocarem os marshmallows em espetos e assarem em fogueiras ou até na churrasqueira. Esse é o marshmallow que eu vou te ensinar a fazer hoje. E a primeira coisa que você vai fazer antes de começar o preparo do marshmallow é preparar a assadeira que vai recebê-lo, tá? Eu tenho aqui uma assadeira de 20 por 30 centímetros, que eu já pincelei em todo o fundo e também nas laterais, óleo. Pode ser aquele óleo de cozinha mesmo, tá? Agora, vai ter que colocar um pouco de amido na assadeira toda, tá? Que isso vai garantir que o seu marshmallow não fique grudado. E de preferência, use uma assadeira desse tipo antiaderente que vai facilitar ainda mais. Mas se você não tiver, tenha certeza de ter untado muito bem a assadeira, tá? Ó, bate aqui para grudar bem o amido. E tem que ser o amido porque ele vai ajudar não só não deixar o marshmallow grudar, mas também ajuda a secagem do marshmallow, tá? Então tem que usar amido mesmo. Ó, passa nas laterais também. Bate um pouquinho para tirar o excesso. E agora eu tenho aqui 130 ml de água, que eu vou colocar numa panelinha. E vou hidratar 32 gramas de gelatina incolor sem sabor, tá? Então vai jogando ela aqui, ó, para ter certeza que ela fique bem hidratada, porque se o pó ficar por cima e não ficar hidratado, ele resseca e depois vira pedrinha que ele não se dissolve, tá? Então sempre tenha certeza de ter feito a gelatina hidratar todinha. Olha lá, todo o pó foi absorvido pela água. Agora deixa ele aqui quietinho, hidratando por pelo menos uns 5 minutos. Agora eu tenho aqui 130 gramas de açúcar impalpável. O que é o açúcar impalpável? É um tipo de açúcar muito fininho, olha, ele parece um talco, porque ele tem um percentual também muito alto de amido de milho, mas apesar disso, eu vou adicionar mais 80 gramas de amido de milho. Então, esse açúcar você encontra em lojas de produtos de confeitaria, mistura e deixa ele aqui quietinho de lado por enquanto. Numa outra panela, eu vou colocar 520 gramas de açúcar. E a medida não está errada, tá? Essa quantidade toda é realmente necessária para que você tenha o marshmallow e na consistência e sequinho depois, igual aquele que você compra de pacotinho industrializado, tá? Mais 130 ml de água. Mistura aqui. E 80 gramas de glucose de milho, mas tem que ser essa glucose transparente, porque ela é densa, olha, ela é tão densa que ela nem sai do lugar. E as pessoas acham que eu estou pronunciando errado, o nome dele é glucose e não glicose, tá? Glicose é o que a gente tem no sangue, e quando tem glicose demais em excesso no sangue é o que causa diabetes. Então é glucose de milho, tá? Mas essa glucose transparente e não aquela comprada em supermercado, porque ela é muito líquida, ou seja, é um produto diferente desta glucose e ela é muito amarela, então ela não serve, tá? Olha como ela é densa. Ela chega a ser difícil de tirá-la porque ela é bem consistente, tá? A outra tem densidade de mel, ela é fluida como mel, por isso que não serve.
Ó, coloca aqui. Mistura um pouquinho, só para dissolver principalmente o açúcar. E deixa ele aqui de lado por enquanto. Agora precisa dissolver a gelatina. Então eu vou acender em fogo bem baixinho, porque a gelatina você também não pode fervê-la, porque senão ela perde elasticidade, tá? Então acendi em fogo baixo. E assim que ela ficar líquida, é só apagar o fogo. E olha como ela hidratou bem a água e ela ficou bem sequinha. É esse mesmo processo da gelatina, tá? Ó, mal acendi o fogo e ela já está voltando a derreter. Então cuidado também com gelatina, tá? Se você fervê-la, ela deixa de funcionar como deveria. Ela rapidamente vai derretendo. Mexe aqui. E a hora que você percebeu que ela já está totalmente líquida, como agora, olha, não tem mais nenhuma parte sólida, é só apagar o fogo. Agora, aquela calda com a água, açúcar e a glucose que ficou ali esperando, nós vamos colocar no fogo. E vai ser necessário você ter um termômetro culinário como este, para poder controlar a temperatura, porque a calda tem que chegar a exatos 115 graus, tá? Então coloca aqui. E existem modelos de termômetros muito simples, iguais a este, que é fácil de encontrar e é barato. E tendo um termômetro como esse vai te ajudar muito e evita que você perca a receita. Então, acende o fogo alto mesmo, deixa ele aqui, ele vai cozinhar, ele vai demorar um pouquinho até atingir essa temperatura. Fica de olho nele e quando ele estiver perto dos 115 graus eu vou te mostrar como ele fica. Olha só, já está quase 100 graus, tá vendo? Ele ferve bastante. Agora é a parte que ele demora um pouquinho mais para subir de temperatura e, portanto, sem o termômetro você não consegue saber qual é a temperatura correta. 105 graus ainda. Tá vendo? Ele fica de um jeito que você não tem como adivinhar qual é a textura e qual a temperatura que ele está. E agora sim, finalmente, 115 graus, pode apagar o fogo. Agora que a calda está pronta, você vai despejar na tigela da batedeira primeiro a gelatina. Liga a batedeira no mínimo e vai despejando em fio a calda, tá? E vai colocando aos poucos o açúcar impalpável com o amido que também estava separado. Solta um pouquinho desse açúcar que caiu aqui para a lateral. Bate em velocidade média até incorporar todo esse açúcar. Olha, agora que incorporou tudo, você vai colocar num cronômetro e bater por exatos 8 minutos em velocidade máxima, tá? Só para vocês verem, ele começa a ficar com consistência de merengue, tá? Inclusive a cor. Continua batendo. E foram 5 minutos e olha, tá em consistência ainda mole. Ele precisa continuar ainda batendo mais 3 minutos. Pronto. E agora sim. Olha que lindo.
Então, assim que agregar todo o açúcar impalpável com o amido, bate por 8 minutos em velocidade máxima e você vai ter esta consistência, tá? E assim que você terminar de bater, não demora muito para transferir para uma passadeira direto, ou como eu vou fazer de duas cores, eu vou colocar só uma parte e para ficar mais fácil eu vou colocar num saco com bico de confeitar. Olha, põe uma parte aqui. E passa para a assadeira. Dessa forma é mais fácil do que tentar espalhar, jogar direto com a espátula, porque ela vai grudando e assim que ele vai esfriando, ele já deixa de ser tão molinho assim. Então o bico de confeitar facilita um pouco o processo, tá? E agora com o que restou, você pode tingir com corante em gel, da cor da sua preferência. Não precisa ser muito. Olha lá, vou colocar 4 gotas. E bate de novo. Mas só até incorporar a cor. Pronto. Olha, ficou um rosa. Transfere também para um saco de confeitar. Tem uma parte que fica no bowl, na tigela, que já está grudado, já está começando a secar, então não vai dar para tirar, é assim mesmo, tá? E coloca em cima do branco. Então assim você também consegue duas cores de forma mais homogênea. E agora você vai polvilhar de novo amido de milho por cima, porque isso vai ajudar também na secagem do seu marshmallow, tá? Pode polvilhar bastante, tá? Porque depois ele solta. E agora que você polvilhou o amido, você consegue apertar um pouquinho se precisar, tá? Pra dar uma ajeitadinha, porque agora o amido não vai deixar grudar na sua mão. E agora você vai deixar ele quietinho aqui de 3 até 6 horas aproximadamente, ou até você perceber que ele já está mais firme, mais seco, e aí sim ele vai ter ponto de corte. E quando ele ficar pronto eu vou te mostrar como cortá-lo. E se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas e as minhas receitas, aproveita para se inscrever, clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se, clica também no sininho, porque ele vai ativar as notificações, assim cada vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. Aproveita e confira também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante do canal. Ao lado do botão vermelho existe o botão em azul escrito Seja Membro. Clicando nele você vai ver todos os planos disponíveis e clicando em cima de cada plano você vai ver todos os benefícios que cada plano te oferece. E lembrando que todos esses benefícios são de acesso exclusivo dos membros. E caso você também ainda não me siga no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos, trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. De vez em quando eu posto uma receita mais fácil, mais simples, uma receita que não precisa de tantas explicações, mas é uma receita gostosa. No Stories eu compartilho coisas do meu dia a dia, eu mostro o que eu estiver fazendo. Se eu estiver dando aula, eu mostro passo a passo que o aluno está realizando. Quando possível, eu também entro online e converso ao vivo com quem estiver disponível e é muito mais divertido.
E se você usar uma receita minha e me marcar usando @SandraDiasCakeDesigner, o Instagram vai me avisar, eu vou lá ver o seu post, eu vou deixar o meu like e um comentário para você saber que eu passei por lá. E se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixa seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. E chega a hora de desenformar o marshmallow. Vou deixar aqui o amido desse jeito mesmo, não precisa tirar agora. Ele vai cair boa parte aqui no tapete. E saiu direto. Mas antes de continuar, deixa eu fazer uma correção, porque durante o preparo eu esqueci de um ingrediente, que era o extrato de baunilha. Você poderia ter colocado uma colher de sopa de extrato de baunilha junto dos ingredientes na batedeira, ou uma colher de chá de essência, porque ela é artificial e se você colocar na mesma medida indicada do extrato, ele vai ficar com gosto de remédio, tá? Mas não se preocupem, porque assim como em todos os meus vídeos, aqui em cima vai aparecer um link escrito descrição da receita, que se você clicar nele, vai ser direcionado para a receita completa e lá vai estar todos os ingredientes e todas as suas medidas corretas. Assim como também em todos os meus vídeos, aqui embaixo na descrição, este mesmo link também está disponível. É só você clicar também na descrição da receita que você vai ver a receita completa. Então vamos lá cortar o marshmallow. Você vai precisar de uma faca, só que ligeiramente untada com óleo. Aquele óleo de cozinha mesmo normal, tá? Passa um pouquinho aqui na lâmina para ele não grudar, mas não exagera, tá? Você pode usar ou um tapete de silicone como esse, para cortar em cima, ou então um papel manteiga, desde que esteja com amido também, tá? O tamanho você pode cortar o tamanho que você preferir. Vamos fazer quadrados, como... Ó, ele é super fácil de cortar. Olha lá. E aí você passa, a cada vez você passa o óleo de novo. E de vez em quando, se ficar grudado um pouco de marshmallow na faca, tem que lavá-la, tá? Olha que delícia! Vou cortar aqui. E você pode aproveitar e bater as laterais nesse amido que está embaixo, que isso também ajuda a não grudar depois. E olha como ele é fofinho, ó. Vamos ver? Aff. Mas tá faltando a baunilha. Ficou ótimo. Ele derrete na boca, tá? Mas não esquece a baunilha. Então agora vamos queimá-lo também no maçarico. Pega um palito de churrasco, espeta aqui no meio. Isso. Se você não tiver o maçarico, você pode fazer no bico do fogão também, tá? Acende aqui. E ó. Passo o maçarico aqui. Só um pouquinho, ele vai queimando um pouquinho a superfície, mas por dentro ele derrete e fica molinho. Olha a casquinha. Olha como ele derreteu. Ó. Ai, que delícia. Aí você vai mordendo. Fica tão gostoso quanto o industrializado, só que mais barato.
Ele tem uma durabilidade aproximada de 15 dias fechado em pote hermético, mas eu duvido seriamente que ele dure os 15 dias, tá? É muito provável que você vai comer tudo muito antes disso. E com esse marshmallow você também pode fazer o s'mores, que é um sanduichinho de bolacha, barra de chocolate, marshmallow derretido no maçarico, barra de chocolate e bolacha de novo. Ele fica um sanduichinho que chama s'mores, que é uma delícia também. Mas se você ficou com alguma dúvida a respeito da receita ou do modo de preparo, pode usar o campo de comentários aqui embaixo, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, que assim que puder e o mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. Mas lembra que o primeiro comentário fixo no topo da página é o meu e a grande maioria das perguntas de todos os vídeos estão sempre respondidas ali. Eu espero que vocês tenham gostado, desejo que todos tenham uma doce semana, cuidem-se bem e até a próxima.